queridos telespectadores, estamos aqui com mais um podcast Chameleon Componentes. Já estamos na terceira temporada e, como sempre, trazendo convidados muito especiais com temas relevantes para todo o público de iluminação, do mercado de iluminação. Eu me chamo Jader, sou fundador da Chameleon Componentes, né? Então, gostaria de dar a palavra aos nossos convidados, iniciando pelo Cleiton, para se apresentar ao telespectador. Cleiton, por favor, se apresente aos nossos telespectadores. Olá, tudo bem, pessoal? Satisfação em conversar com vocês. Cleiton, hoje estou à frente do departamento de marketing da Zagonel, iluminação profissional LED, aqui de Pinhalzinho, Santa Catarina, hoje trabalhando com o Brasil inteiro e também com exportação hoje de luminárias profissionais em LED. Muito bom, Cleiton, obrigado pela explicação. Mestre Amado, doutorando Amado, por gentileza, se apresente aos nossos telespectadores. Ixi. Não está saindo, João, seu áudio. Tá. Vamos lá. Olá a todos, me chamo João Renato Amado, sou engenheiro aqui na Zagonel, pesquisador. Então, gostaria de agradecer o convite já de comentar que é uma honra aí estar participando do podcast com vocês, principalmente aí com o professor Vicente Scopacaso, que é uma referência nacional aí no assunto. Muito bom, Amado, obrigado. Então, como você já falou, nosso grande professor Vicente, por gentileza, se apresente aos nossos telespectadores. Bom, ok. Bom, motivo de satisfação estar aqui com vocês. Eu sou Vicente Scopacaso. Minha formação é em engenharia eletrônica. Trabalho com semicondutores. Trabalhei, com semicondutores a minha vida toda, desde que me formei. E com LEDs, que é um semicondutor também, desde 1978. Quando não existia LED branco ainda, era só LED, só tinha LED vermelho e âmbar. Trabalhei em fábricas lá do Vale do Silício, na Califórnia, e quando veio o LED branco, no final da década de 90, eu acabei migrando para a iluminação, e estou na iluminação até hoje. Trabalhei em várias empresas fabricantes de componentes, mais precisamente LEDs. Eu trabalhei na Fairchild e na Hewlett-Packard, que depois, numa joint venture com a Philips, criou a LumiLEDs. E hoje eu trabalho como consultor e também a parte de treinamentos. Então, olha, é um prazer estar com vocês, João e Cleiton, aqui para a gente conversar sobre iluminação, que é um tema comum a nós, e que todos nós, tenho certeza, somos fãs, somos, de certa forma, vivemos disso. Então, é uma ótima oportunidade estar com vocês aqui hoje. E reforço também o meu agradecimento, muitíssimo obrigado, Amado, Cleiton, por ter aceitado o nosso convite. Tá? Muito obrigado mesmo. Então, vamos lá? Vamos iniciar? Então, qual que é o tema de hoje? Os desafios da iluminação pública no Brasil, Muito relevante o tema, a iluminação pública é onde permeia a maior parte de onde estamos, voltamos. Então, Cleiton, vou iniciar uma pergunta para ti. Por quanto tempo a Zagonel está presente no mercado da iluminação pública? Conte-nos um pouco sobre esta jornada. Perfeito. Nós somos apaixonados por luz, porque, citando o nosso engenheiro, um dos nossos engenheiros, Nelson Spode, a iluminação pública ela é extremamente democrática. Ela está desde o bairro do pobre, na periferia, está no bairro do rico. E ela está muito diretamente ligada à questão de segurança, bem-estar. Essa é a maior vantagem da iluminação pública. E essa é a maior, no meu ponto de vista, a maior responsabilidade, bem-estar e segurança das pessoas. Então, quando nós temos uma cidade bem iluminada, uma cidade que transparece segurança, você consegue gerar muito mais confiança para quem está ali utilizando aquele ambiente. A Zagonel, ela começa a investir em iluminação pública
aproximadamente em 2010. 2010 começou-se a pensar nesse desenvolvimento e desde o mercado 2012 muito forte. E isso veio exatamente nesse sentido. Um mercado que na época já não se trabalhava com uma eficácia luminosa tão alta, e nós começamos o mercado focados exatamente nesse sentido. Iluminação profissional LED. Trabalhar com maior luminosidade e um menor consumo. E a partir dali a gente começou a se tornar um dos expoentes para que possamos desenvolver essa tecnologia, isso entregar, e que com certeza, mesmo ele tendo às vezes um preço um pouco mais alto, o valor do produto ele fosse condizente. Por quê, né? Quando a gente percebe a iluminação segura e tudo mais, né? Como no começo eu comecei a falar, a iluminação se torna muito barata, porque a segurança pública tem que ser o primeiro foco para a iluminação pública. Muito bom, Cleiton, obrigado. Então, desde 2010, né, o Zagoné investindo, já fazem aí 16 anos. Muito legal. Isso aí. Viu, Jader, se me permite, ele falou um ponto interessante. Claro. Ele falou de eficácia, né? E eu me lembro, Cleiton e Amado, que quando eu estava na Hewlett Packard, o primeiro LED branco de potência, que era conhecido como Luxion 1, ele tinha fluxo luminoso de 20 lumens, ele dissipava uma potência de 1,23 watts. Então, se você fizer a conta do lumen por watt, Menos de 20. ele tinha 15 lumens por watt, o primeiro LED de potência. 20 lumens na época, num LED, era um negócio assim, né? Inovador. Descomunal, né? Puxa, era muita luz, né? E ele tinha uma eficácia de uma lâmpada incandescente. Isso em 1999. Então, isso só para dar uma dimensão de como a coisa mudou nesse período, né, de 99 até hoje. Então, eu aproveitei o gancho dele para contar um pouco da história. Porque também. Certamente, né? A gente vai falar mais de eficácia, né? Daqui a pouquinho. Não, eficácia, bom, iluminação pública, eficácia é mandatório, né? E meninos, indo agora para nossas certificações do Inmetro, né? Até onde a certificação do Inmetro para o aprimoramento do produto é relevante na iluminação pública? Fiquem à vontade. Então, a certificação do Inmetro, ela tem um papel fundamental assim, na evolução do mercado de iluminação do Brasil, né? Principalmente na iluminação pública, atualmente, né? Então, se a gente olhar aí a evolução ao longo dos anos, desde a portaria número 20, de 2017, do Inmetro, né? Já existiu essa preocupação em organizar o setor, definir requisitos mínimos de segurança e de desempenho, né? Então, essa portaria 20 em 2017, ela foi um passo muito importante. Em 2022 veio a portaria Inmetro número 62, que é a portaria que está vigente hoje, né, para certificação de produtos de iluminação pública. E a gente teve um salto de qualidade, né? A regulamentação ela ficou mais robusta, exigiu mais ensaios mais completos, né? Aí, para a gente ter requisitos mínimos aí de questões elétricas, fotométricas, de eficiência energética, compatibilidade eletromagnética das luminárias, né? Então, isso também elevou novamente o nível do mercado, né? Das luminárias disponíveis no mercado. Mas a gente ainda tem um contraponto, né? Apesar dessa evolução e da nossa regulamentação, que é sim robusta, relativamente robusta, a gente ainda tem desafios importantes. Então, por exemplo, hoje a gente ainda enxerga casos no mercado assim, de produtos que são certificados, mas que na prática acabam não mantendo as características da certificação, as características do produto ensaiado, né? Seja por variação de componentes, que não foi controlada, ou pela falta de processo mesmo, né? Isso acaba, infelizmente, gerando uma concorrência desleal e prejudica as empresas sérias e que realmente seguem os requisitos. Só que
ainda bem. A portaria 62 ela já está sendo revista, então eu tenho participado em nome da Zagonel, junto com a Abilux, né, de reuniões com o intuito de definição de escopo e novas definições aí para valores declarados, valores medidos, etc., para uma nova revisão da portaria de produtos de iluminação pública, né? Então, o grupo de trabalho está acontecendo, a gente espera fazer um ótimo trabalho aí para dar ainda mais robusteza a essa regulamentação, né? E também aí, saindo um pouco da iluminação pública, mas olhando no mercado próximo, a revisão da portaria atual, portaria 69, ela regulamenta produtos lâmpadas, né? Regulamenta lâmpadas. Mas a nova portaria, que será a revisão dessa portaria 69, ela passa a regulamentar também luminárias. Então, ela vai regulamentar lâmpadas e luminárias. Luminárias, obviamente, não para iluminação pública, e para iluminação industrial, para iluminação geral, né, comercial. Então, eu creio que o setor de iluminação como um todo, não só a iluminação pública, tem muito a ganhar com isso. Então, no fim, a certificação, a regulamentação do Inmetro é muito importante, mas a gente ainda tem alguns desafios a superar aqui no Brasil, né? O diferencial real ele ainda está na engenharia e no compromisso das empresas com o desempenho do produto. É, Se me permite somar, Pois não, pois não. Claro. perdão. Não, se me permite somar, o que que acontece, né? Toda vez que nós temos uma legislação, temos uma portaria, temos um Inmetro participando, o maior beneficiado sempre vai ser o consumidor, porque você torna primeiro público isso, as pessoas elas têm fontes que elas podem procurar informações e entender sobre o que aquilo representa. Então, poxa, por que que é tão importante uma eficácia mais alta? Por que que é importante desde essa parte da proteção da luminária? Tudo isso que engloba para ele, ele vai ter uma fonte, uma forma de buscar essa informação. Então, e nós, quanto fabricantes, desenvolvedores dessa tecnologia, também temos que estar cientes de que temos responsabilidades, essas responsabilidades vêm em cima da certificação. Então, não se torna mais simplesmente pegar um produto e colocá-lo no mercado de forma aleatória. Não. Você assume uma responsabilidade e, na hora de desenvolver essa tecnologia, você leva em considerações essas fronteiras. E aí, às vezes você vai ter um diferencial, né? Se você tem uma fronteira X, se você entregar algo a mais, você está sendo muito mais eficiente também, né? Perante o mercado. Acho que tem essas duas vertentes, né? O lado técnico e essa parte de tornar público, né? Publicar informações que são pertinentes para as pessoas. Muito bacana, meninos. Agradeço as explicações. Você ia falar alguma coisa, né, Não, Vicente? eu Me ia perdoa. só complementar que eu participei da elaboração da Portaria 20, né? Foi feito no âmbito da Abilux. Faz um bom tempo, você sabe que eu perdi totalmente, eu não lembro mais, olha, faz muito tempo isso. E eu lembro que eu participava como convidado, né? Eu trabalhava na indústria de LEDs, então tinha uma relativa experiência, né, com relação a isso. E, inclusive, na medida do TC do LED, do TSP do LED, né, que muita gente não conhecia isso, então eu tive vamos dizer, a oportunidade de contribuir bastante com isso. E eu concordo com vocês que a certificação ela tem um papel fundamental, né, no que diz respeito à segurança, no que diz respeito à confiabilidade, né? Isso, obviamente, sempre pensando no consumidor, né? Então, é interessante saber que ela mudou bastante, porém, eu vejo ainda algumas limitações na 62, quando ainda está muito voltado ao cálculo da vida útil, né, da manutenção do fluxo, ele está muito calcado ainda no LED e não na luminária como um todo, né? Então, quando a gente fala em LM80, TM21, como, né, vocês sabem, nós estamos falando do LED.
A IES já publicou a LM84 e a TM28 para luminárias, né? Então, eu acho que isso deveria ser o próximo, talvez numa revisão, né? Deveria ser o próximo fato a ser observado, porque com isso você tem uma possibilidade de definir melhor manutenção de fluxo do que baseado na manutenção só do fluxo do LED, porque outros componentes fazem parte da luminária, né? Muitos mais críticos que o LED, inclusive, né? Então, mas eu confesso que eu estou meio fora do mercado de pública, faz tempo que eu não trabalho no mercado de pública, eu me dediquei muito ao mercado de iluminação de arquitetura comercial, né? Mas essa vamos dizer assim, é uma sugestão, né, que eu faço para que numa eventual revisão, se acontecer, considere manutenção de fluxo com base na LM84 e na TM28. Só Perfeito, né? Perfeito, Vicente. Isso é um tema relevante, né? O LED não determina a vida útil da luminária. Ele contribui, mas ele não é o único, né? Muito bom. Ele pode ser até o ator principal, mas tem os coadjuvantes ali, né? Sim. Então, nós estamos falando... Oh, perdão, pode falar, Cleiton. Não, e essa preocupação ela é muito grande, né? E a nível de comunicação, muitas vezes as pessoas elas acabam se sentindo enganadas também. Indo ao encontro do que foi comentado. Porque, poxa, a luminar, o LED é 100 mil horas a vida útil, né? E aí existe também um trabalho de fazer as pessoas entenderem que existe uma diferença, né? Poxa, uma luminária que tem 5 anos de garantia, com vida útil do LED de 100 mil horas, como é que vai fazer as pessoas entenderem o que isso representa? Quando a gente vai para o nível técnico, perfeito, né? Você consegue transparecer isso e existe um nível de compreensão que vai existir essa diferença. Mas, novamente, quando a gente vai para o consumidor final, tem que existir uma educação muito maior e tem que, com certeza, ficar muito mais claro isso para evitar danos, né, e ruídos na comunicação. Muito Sem bom. dúvida, bem colocado. Muito bem bom. colocado. Ok, estamos falando... Eu acredito... Pode dar sequência, mestre, por favor. Eu acredito que, assim, eu concordo com aí o exposto pelo Vicente, pelo Cleiton, e também tem sido muito discutido isso nos grupos de trabalho, principalmente sobre a questão da vida útil do driver de LED, né? Que hoje a portaria 62, por exemplo, ela pede um mínimo de 50 mil horas, mas enquanto a gente tem 50 mil horas no driver, talvez a gente tenha 100 mil horas, 102, 108 mil horas no LED. Então, como deixar claro isso para o consumidor, que no caso da iluminação pública são os gestores públicos, né? E também um desafio aí que eu vejo, complementando a fala do Cleiton, sobre esse gap entre o técnico aí e o consumidor final, existe esse desafio que é o gestor público, ou enfim, o engenheiro da prefeitura, enfim, ter conhecimento suficiente na hora de elaborar uma licitação, um edital de licitação, né? Para que sejam adquiridas luminárias realmente conforme a certificação. Então, isso é um trabalho bastante legal aí, que eu tenho participado também, em conjunto com a Abilux aí, em vários materiais de divulgação, né? De orientações técnicas, orientações de procedimentos, de como classificar uma luminária em uma licitação, né? Como requisitar que as luminárias cumpram o certificado não só no papel, né? Mas também como produto entregue físico para a prefeitura, para a população. Bacana, Amador. E- Agradeço. Mais uma, Cleiton. Eu Vamos lá. vou- Vamos Eu lá. vou porque, assim, quando a gente fala nesse tema técnico, nós enfrentamos muitas adversidades. Existe um grau de rigor muito alto, né, sobre certificações e tudo mais, e o João já comentou. Eu ganho a licitação com o produto X.
e na hora de fazer essa entrega, eu entrego o produto Y. Esse nível de compreensão do gestor público, dizer, pera, não é esse produto que a mim foi entregue no processo de licitação ou que foi entregue às certificações. Esse parecer, ou essa visão técnica, ela é muito importante, porque a gente já sabe de muitos gestores que eles não compreendem que o produto que está sendo entregue foi aquilo que foi licitado. E aí sim o prejuízo é muito grande. Então, existe um trabalho também desse acompanhamento, né, de compreensão que o produto que está sendo entregue, se ele realmente atende às expectativas que foram licitadas. E aí sim já começa a fazer um global, né, muito maior de acompanhamento e tudo mais, até porque tem toda uma questão legal em cima disso, né? Sim. E com certeza cabe a todos nós também fazer esse acompanhamento sempre, né? Maravilha. Pessoalmente falando, independente de elevar o nível da qualidade técnica do produto em si, a aderência que vocês comentaram agora, para mim, devia ser o ponto mais relevante. Devia ser, porque pessoalmente, estou longe de ser advogado, tá? Mas para mim é claro e direto. É crime contra o patrimônio público. Com intenção ou sem intenção, não importa. É crime contra o patrimônio público, está mexendo em uma coisa que todos nós contribuímos com muito suor, que é o nosso imposto, para que haja esse tipo de dispersão. Devia ser algo, para mim, inaceitável. E as punições deveriam ser tão severas quanto a intenção, né? Ou sem intenção, sem nada. Enfim. Mas falando ainda da questão de elevar os padrões e a aderência, né, das normas do Inmetro, como que vocês veem a oferta de componentes, seja do LED, dos drivers, das lentes, para os seus produtos? Existe uma satisfação? Não existe? Há necessidade de melhorias? Não há? Por gentileza. Então, hoje o mercado de componentes, ele evoluiu bastante, né? Principalmente em relação aos LEDs, né? Então, a gente tem hoje nos LEDs um nível bastante alto aí de eficácia já, e confiabilidade e disponibilidade, por assim dizer. Claro que existem fatores externos, né, mercadológicos, vamos dizer assim, que talvez dificultem essa disponibilidade, mas, no geral, o mercado é bastante confiável, falando dos LEDs. O driver, eu enxergo ele como talvez o maior gap hoje na iluminação no geral, tá? Claro que existem bons fornecedores, a Zagonel produz os próprios drivers, tá? A gente desenvolve e produz aqui no Brasil, aqui em Piauizinho, os nossos próprios drivers de grande parte dos nossos produtos, tá? Mas a gente ainda vê no mercado, no geral, assim, uma limitação, principalmente, eu creio que em desempenho, tá? O LED, para mim, ele hoje já não é mais o principal gap da iluminação. A gente tem altíssimas eficácias e isso vem evoluindo muito rápido. E, claro, que a gente tem os limites teóricos da emissão ali do LED com fósforo, etc. A gente pode partir aqui, talvez no futuro, com LED RGBW, para a gente não ter essa perda no fósforo, né, do LED. Mas a gente tem uma evolução muito constante, muito alta, muito grande do componente. Porém, o driver, não adianta nada eu ter o LED mais eficaz do mundo se eu tiver um driver com pouca eficiência, se eu tiver um driver que tem uma eficiência ali de 82%, 83%, que ainda ocorre no mercado, né? Então, claro que a gente tem soluções aí, principalmente nas maiores potências, de drivers com 93%, 94%, 95%, mas isso é proporcional. Quanto mais eficaz o meu LED, eu tenho um LED de 100 lumens por watt, 5% de perda de energia significa, teoricamente, 5 lumens, vamos dizer assim, para falar em termos simples, né? Agora eu tenho um LED de 250 lumens. 5% já não é tão pouco, né? Já representa uma parcela grande de luz que vai deixar de ser entregue no objetivo final do produto, né? Então, eu creio que sim, existe um bom nível de maturidade, principalmente os LEDs, como eu disse,
mas eu acho que ainda tem um espaço relevante, bastante relevante para evolução, tanto nos LEDs, mas eu acho que essa evolução dos LEDs ela está ocorrendo de forma mais natural, mas principalmente na parte eletrônica da luminária, tá? Porque eu creio que luminárias mais robustas, mais eficazes, elas vão passar diretamente pela evolução aí dos semicondutores, da robustez e da eficiência dos drivers, tá? Então, eu creio que o principal gap na evolução dos produtos hoje seja, seja a parte de controle e acionamento da carga dos decks. Maravilha. Maravilha, Amado. Obrigado. E eu queria aproveitar, né, falando de oportunidades, que é o nosso mundo principal, que é o chip LED, aproveitar um gancho para mostrar uma oportunidade, né? Então, por favor, coloquem a lâmina. Bom, e aproveitar também para apresentar uma das nossas marcas, que é a Manlux. Ela tem sede nos Estados Unidos, no Vale do Silício, em Califórnia. Tem um foco muito grande em desenvolver produtos de alta eficácia, né? Junto com a engenharia P&D da Ásia, obviamente. E lá em Frankfurt nós lançamos um LED, né? Que é da família G26A, que ele possibilita de forma real, né? Eu trouxe um exemplo, a gente colocou isso no simulador. Exemplo, uma luminária de 100 watts com 48 chips LEDs, tem as condicionais lá, obviamente, né? Prática, que a gente colocou bem dentro da realidade atual. Ele é capaz de entregar uma luminária sem vidro com um nível de 220 lumens watts reais, tá? Então fica aqui para compartilhar com todo mundo que está aqui, vocês, que existe oportunidade, como o mestre Amado falou, né? No LED ele enxerga uma extensão muito maior ainda que o driver. Então, tá aí um exemplo de oportunidade futura. Ok, obrigado. Cleiton, vai falar alguma coisa? E para a gente ver, né, como as coisas evoluem. Quando a gente começou a falar em LED, nós recebemos a visita, né? A gente estava falando em alta eficácia, em final 120. Assim, já alguma coisa muito 140. Lá, isso, imagina, 16 anos atrás. Então, olha a evolução que a gente tem nesse sentido. E essa é uma evolução que ela se torna perceptível para o gestor público quando a gente entrega muito mais essa luminosidade e com uma durabilidade muito maior quando a gente fala em LED, nesse caso, e os próprios componentes, né? Então, esse salto de tecnologia, de evolução, isso resulta principalmente na vida útil final, né? Se antes nós tínhamos componentes que tinham uma durabilidade de 10, 12 mil horas, a gente já está falando, aí, como o João comentou, em 50 mil horas de driver. Então, olha a diferença que nós vamos ter isso em resultado final, na ponta, que a gente está falando sempre em benefício para a população. Como foi comentado anteriormente, né? O nosso recurso bem investido, o nosso imposto sendo colocado e a gente sabe que vai ter um bom retorno. Muito bom. Muito bom. Então vamos lá, meninos, continuando. Alguma coisa a comentar, Vicente? Não, por enquanto não. Tá certo. Tá bem coberto. Tá indo bem coberto, tá certo. E como que a Zagonel vê o futuro deste mercado? Algum plano de transpor as fronteiras brasileiras e oferecer produtos para outros mercados? Sim, hoje nós estamos já no mercado brasileiro, a gente atua, por exemplo, no Brasil inteiro, né? Temos força de venda no Brasil inteiro. Já estamos com forças de venda também para a América Latina, então Paraguai, Argentina, enfim, América Latina, basicamente a gente está com vários projetos iniciados e alguns já colhendo frutos, né? Alguns já começando, a árvore já está lá, já está começando a colher frutos. Então, tínhamos algum projeto bem acelerado também para alguns outros países, mas com todas essas questões econômicas que aconteceram a nível global, alguns projetos a gente colocou em segundo plano, né? Pensando na conscientização e no conhecimento do que poderia acontecer. Mas sim, hoje a gente já tem um trabalho de exportação muito bom
E isso já está representando para nós um crescimento nas vendas, né? Tanto que hoje nós temos profissionais que estão focados na América Latina nessa atuação das vendas para negócios de governo, né? Licitações. Mas sim, eu acho que hoje não tem mais volta, né? Tem que buscar essas fronteiras. Esses outros países da América Latina, a maioria deles, ou boa parte deles, acredito que não trabalham com uma indústria nacional, como o Brasil tem com a Zagonel e algumas outras, né, montadoras, e a gente acaba se tornando competitivo pela qualidade. Então, existe um processo que o João pode comentar muito mais dessa parte de acompanhamento da validação desses dados também, porque eles acabam se tornando muito mais rigorosos também para não aceitar qualquer produto nesse processo de importação do país, né, e nós exportação para eles. Então, esse acompanhamento ele acaba ficando até mais aprofundado e exige ainda mais desenvolvimento da indústria nacional. Sensacional. E agora, fazendo um complemento, falando ainda do ponto mercadológico, mestre Vicente, professor Vicente, em função da sua experiência no mercado de LEDs, conte-nos um pouco da história do LED na iluminação pública aqui no Brasil. Bom, como eu disse no começo do podcast, né, o LED começou com uma eficácia muito baixa. Na época só existia LED frio, aliás, LED gelado, né, porque a temperatura de cor era acima de 7.000 Kelvin. Era o que a indústria conseguia fazer. E com uma eficácia muito baixa. E o mercado de iluminação pública, antes do LED, era dominado por lâmpadas de vapor de sódio. E de todas as lâmpadas, a vapor de sódio é que tinha maior eficácia, né? Então, o LED teve, vamos dizer, uma barreira muito grande, isso não só no Brasil, mas de forma geral, né? De forma que o fluxo baixo por unidade e a eficácia baixa faziam com que o LED não era ideal para a iluminação pública, né? Ou seja, você teria que ter uma luminária muito grande para acomodar uma quantidade muito grande de LEDs, né? Para poder... E mesmo assim, quando você... lembra, né? Tem duas curvas básicas nessa tecnologia. O aumento da eficácia, lumen por watt, e a queda de preço, né? O preço do quilolumen ao longo do tempo. São duas curvas, e elas se encontraram mais ou menos em 2011. Então, aí, a partir de 2011, a gente começou a ver uma grande movimentação de LEDs e começando a ser aplicados em iluminação pública aqui no Brasil. Quer dizer, quando eu falo grande, eu falo assim, né? Grande e moderado, né? Não é como hoje, obviamente. Isso foi acontecendo ao longo do tempo. Então, 2011 foi um marco histórico na tecnologia, de forma geral, onde os fabricantes tinham mais controle de temperatura de cor, né? Não tinha só LED de 7.000 Kelvin, já tinha LED de ainda frios. O branco quente veio depois de 2011, né? Mas foi isso. Eu me lembro muito bem que lá pelo ano 2000, né, eu estava na Lumileds, eu visitava empresas, não de iluminação pública, que a gente sabia que não tinha chance nessa época, era perder tempo, né? Apesar que a gente até conversava para mostrar a tecnologia, mas não esperava nenhum projeto, né? Mas eu falava, eu tinha uma caixinha onde acendia o LED branco, o LED vermelho, verde, essa família Luxion 1 que eu citei, né? Você lembra? Bom, vocês devem ter conhecido a caixinha, a famosa caixinha. Caixinha da luz. A caixinha da luz. E eu falava para o pessoal, isso daqui, né, custava uma fortuna um LED. Um LED de 20 lumens custava $5. Nossa. Imagina, hoje 20 lumens a gente dão de graça, eu acho, nem cobra mais. Então eu falava, pessoal, isso aqui vai iluminar rua no futuro. Aí que todo mundo me punha para fora da... Olha, várias pessoas, isso eu não estou mentindo, não.
E não era comprador da empresa, porque, né, o comprador, então, nem sabia o que era. Não, eu falava com diretoria e dono de empresa, né? Pessoas que conheciam mesmo, né, que entendiam do mercado. E quando eu falava que isso aqui vai iluminar a rua no futuro, olha, várias vezes eu fui convidado, assim, muito gentilmente, né? Falar, olha, tudo bem, isso é um modismo, isso aí não tem futuro, eu não vou perder meu tempo com isso. Eu ouvi isso várias É, vezes na minha vida. Então, só para dar uma prova, né, de como já foi dito aqui, da evolução que isso teve, né, do tsunami que isso promoveu no mercado de iluminação em geral, né? Não só no mercado, qualquer tipo de iluminação. Então, foi de certa forma, satisfatório, né? Pessoalmente falando, poder fazer parte dessa evolução, né? Desde o primeiro LED branco, né? Que já estava no mercado antes disso. Antes disso, o LED ia em aplicações de sinalização e indicação. Né? Indicação assim, ligou o televisor, acendeu a luzinha para substituir lâmpada piloto. Foi a primeira aplicação do LED. Depois veio para sinalização veicular, semafórica, né, de vias. Né? Então, eu trabalhei muito com iluminação de semáforo, LED substituindo lâmpada em semáforos. Trabalho até hoje com iluminação veicular, né? Luzes para. Na época era só lanternas, agora hoje já tem posição, já tem faróis. Aqui no Brasil, né, já são utilizados LED em faróis, em automóveis e pesado. Então, o veículo pesado sempre é um pouco. Ele vem antes do mercado automotivo, né? Então, é muito interessante fazendo esse resumo, né, de que a tecnologia veio. E como o João Amado falou, quer dizer, o que vai acontecer no futuro, né? O LED por fósforo, conversão de fósforo, ele tem uma eficácia teórica de 250, 260 lumens por watt. O que promove esse teto é o fósforo. Quer dizer, o fósforo não consegue, ele não tem eficiência para converter luz azul em outros fótons, né, para que a gente tenha a percepção da luz branca. O DOE, Departamento de Energia do governo norte-americano, eles têm uma bola de cristal lá muito boa, eu gostaria de ter acesso à bola de cristal deles, né? Eles já estão projetando que a iluminação do futuro vai ser composta por cores. Aí você elimina o fósforo, usa a propriedade aditiva da luz e consegue gerar luz branca ou qualquer cor a partir das cores. Então, eles já estão projetando, com base em RGBY, verde, amarelo, verde, vermelho, azul e amarelo, 4.000 Kelvin, eles já estão projetando uma eficácia de 320, 330 lumens por watt. Como a eficácia, isso lá quando a coisa estiver totalmente evoluída, né? Estão projetando isso para 2050 aproximadamente. A gente nunca sabe, a velocidade às vezes surpreende, né? Pode ser que isso aconteça antes, porque isso é fruto de muito investimento e muita pesquisa também. Então, João Amado, a projeção que a gente vê e vai se concretizar, porque o DOE ele acerta sempre nas previsões dele. Ele previu que aqueles 15 lumens por watt iam virar 250 lumens por watt. E acontece. Ainda não chegamos no 250, mas nós estamos quase ali. Então, a curva que eles levantaram foi muito precisa, né? Então, eu não tenho dúvida nenhuma que RGB, não só do RGB, né? O RGB você consegue luz branca, normalmente branco frio, né? Branco quente com RGB é complicado, não necessariamente você consegue. Mas a iluminação do futuro passa muito por
E por outro, aqui nós acabamos de fazer um podcast antes, depois eu sugiro, quando saírem, vocês assistem, falando de iluminação integrativa, que foi o podcast que nós gravamos há pouco. A iluminação do futuro vai ser toda controlada. A luz não vai ser mais estática, o espectro da luz não vai ser mais estático, por questões de saúde humana, né? Então, cada vez mais a iluminação elétrica vai mimetizar a iluminação solar, e para isso eu tenho que ter controle. E para ter controle eu preciso ter as cores, né? E já teve, né? Isso aí já não é nada novo, né? O Isaac Newton decompôs a luz do Sol e a gente sabe que a luz branca do Sol é formada por cores, é um espectro de cores, né? Distribuição de energia num espectro de cores. E então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo o caminho inverso agora, né? A iluminação do futuro vai ser baseada em cores. Isso vai acontecer. Obviamente, eu não vou poder ver isso na plenitude, certo? Porque talvez eu esteja em outro nível, né? Assistindo tudo isso, mas aqui no Brasil, hoje, nós já temos alguns projetos onde a luz branca está sendo gerada por luz colorida, com LEDs coloridos. Já estamos trabalhando nisso aqui, já tem poucos projetos, mas já é uma realidade. Muito bom, mestre. Muito bem contribuído. Bom, senhores, se nada mais a acrescentarem tiverem, a gente pode encerramos por aqui, certo? Ok. Querem acrescentar alguma coisa? Sobre técnica, sobre os comentar. temas? Sim. Eu só ia comentar um pouquinho sobre o mercado. Comentar também. Pode falar, Cleiton. Vamos lá, Cleiton. Acho que é delay, né? Delay. Só para a gente ficar... o mercado, ainda acompanhando exatamente esse ponto de evolução, as empresas que conseguirem entender isso, passarem por esse período, a gente brinca muito internamente, né? Quando nós começamos a parte de iluminação como um todo profissional, a Zagonel basicamente tinha 4 produtos. A lâmpada tubular T8, né? Nós tínhamos uma luminária para posto de combustível, né? Uma luminária de embutir, a luminária pública e a luminária industrial, que era basicamente o mesmo contexto para um refletor. A partir disso, a gama de produtos que nós começamos a disponibilizar, ela só cresceu. Dentro das variações, dentro da segmentação, de temperatura, de cor, a gente já fala no sistema interno que nós temos, até que ontem, né, hoje, no dia 26 de março, o Sr. Roberto Zagonel ganhou um prêmio de inovação, que é o SIS, que é o Sistema de Iluminação Inteligente da Zagonel, né, que veio um pouco ao encontro dessa questão de controle, né, de gerenciar. O mercado, ele entendeu muito isso. Quando nós começamos, né, continuando, nós investimos muito na iluminação para postos de combustível. Posto de combustível era uma das primeiras empresas, né, business, que começaram a investir em iluminação LED. Por quê? Geralmente 24 horas, funcionava até a meia-noite, luminária piscando era um problema, e eles foram os primeiros a começar a investir. Esse mercado, devagarinho, foi saturando. A iluminação pública ainda tem muito mercado. E essa atualização dos componentes, esse é o maior ponto-chave. Imagina vocês a prefeitura que colocou a iluminação há 15 anos atrás. Quando a gente falar em 250, 300 lumens por watt, 350, a evolução que isso vai dar, e de novo, a energia ela vai se tornar, a energia como um todo, né, cada vez mais ela vai se tornar um ponto fixo de custo para empresas, para a gestão pública. E ela vai ter um custo fixo, esse custo fixo a tendência é que nunca diminua, a tendência é aumentar, a menos que se adapte por tecnologias para gerar energia elétrica, né, mais sustentáveis e tudo mais, que hoje já estão aí, que estão no processo de amadurecimento muito forte. Mas a nossa preocupação quanto indústria nacional é exatamente isso, entender esses ciclos de atualização, entender como o nosso produto ele pode fazer parte desse ciclo, e aí vem parceiros, vem desenvolvimento, vem parcerias com universidades federais para buscar
estar à frente disso e fornecer para o mercado, muitas vezes de antemão e tudo mais. Então, nós somos felizes nesse sentido, porque nós já estamos buscando, por exemplo, com a telegestão, com o CIS da Zagonel, o horizonte dessa gestão. O futuro é gestão, com toda certeza. É gestão sobre a luz, gestão sobre a luminosidade, gestão sobre o que está acontecendo no meu universo. Então, se tem uma coisa que a IA está nos entregando de uma forma complexa, é fazer gestão, é ter informação na palma da mão e essa informação ganharmos tempo. Tempo é uma coisa escassa na vida, basicamente, de todo mundo. Muito bom. Mestre Amado, iria complementar também. Então, eu queria complementar assim, a fala do professor Vicente, que com essas novas tecnologias que vêm surgindo tem tudo para ser uma realidade breve, né, no mercado de iluminação, eu falei aqui que um desafio atual seria a eficiência dos LED drivers, né, a eficiência dos controladores das luminárias. Mas imagina o desafio que toda essa gestão, esse acionamento de diferentes cores, né, para gerar a luz branca, o desafio tecnológico que isso vai gerar também nas outras etapas da luminária. Basicamente, eu tenho que ter um driver para cada canal de cor. Então, o desafio, eu gostaria de salientar que isso com certeza será um grande desafio tecnológico, mas também a quantidade de oportunidade que isso gera para a inovação, para a pesquisa e para a indústria brasileira, né? Então, a gente também, como Zagonel, a gente pretende e tem como objetivo estar sempre à frente dessa inovação aí, como o Cleiton comentou, com parcerias com a universidade, com pesquisa, com inovação, para que a gente possa surfar essa onda aí também de grandes desafios, mas também de grandes oportunidades, né? Já que a revolução ela gera contratempos, mas gera avanços significativos, né? Sem Muito bom, dúvida. Amado. Muito rico o conteúdo. Pessoalmente, para mim, agregou muito, né? Eu acho que agora a gente encerra o nosso podcast. Então, eu gostaria de deixar aqui os meus agradecimentos, primeiramente, para os telespectadores. Espero que vocês tenham aprendido muito. E, obviamente, uma gratidão imensa, mais uma vez, por vocês, Zagonel, Amado, Cleiton, terem aceitado investir esse tempo com a gente, né? Como você mesmo falou, Cleiton, o ativo mais precioso de qualquer pessoa é o tempo, né? E passo a palavra para você, Cleiton, para deixar os agradecimentos aos telespectadores, por gentileza. Primeiro, também agradecer a oportunidade de falar um pouco mais sobre esse mercado, né, de iluminação profissional LED, porque acho que todo mundo vai concordar que se tem uma coisa que a iluminação pública necessita é de iluminação profissional. Ela precisa de um nível de entrega muito alto. Então, agradecer a oportunidade de poder falar um pouco, né, representando aqui a Zagonel, dessa parte mais comercial, a parte mais do mercado, e dizer que nós temos cada vez mais a acreditar que nós temos o potencial de desenvolver muita tecnologia no Brasil, né? E isso cada vez mais, essas ramificações, esses pontos de contato, essas explanações, com certeza são importantes. É o principal meio para tornar isso cada vez mais forte, mais relevante. Daqui a pouco muitas pessoas, muitos profissionais não sabiam que poderiam ter uma área de atuação dessa. Então, podcast como esses, eles acabam tornando isso público. E aí a gente acaba abrindo fronteiras. Então, parabéns e agradecer a oportunidade de poder explanar um pouquinho mais sobre a Zagonel e o mercado da iluminação pública. A gratidão é toda nossa. Mestre Amado, um agradecimento para os nossos públicos. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer aí, novamente o convite, já, né? Também agradecer a todo mundo aí que nos acompanhou nesse podcast, que eu achei muito interessante. Achei um tema muito relevante aí para a sociedade em geral, né? Claro que a gente falou aqui em termos um pouco técnicos, mas acaba sendo um assunto que afeta a vida do brasileiro ou do cidadão de qualquer lugar do mundo, né? Que é a iluminação pública.
Então, novamente, agradecer aí os telespectadores, a ti, Jader, e comentar que realmente é uma honra aí ter essa discussão aí com o professor Vicente. A honra é nossa, verdadeiramente. Mestre Vicente, por favor. Então, agradecer primeiro você, né, Jader, que proporcionou tudo isso, né? Eu acho que é uma iniciativa muito interessante da Chameleon, né? Trazer profissionais para discutir dos mais variados segmentos de iluminação. Agradecer ao Cleiton e ao João Amado por terem aceitado o convite, né, de participar conosco aqui. E agradecer quem está nos assistindo também, né? Realmente concordo com o Cleiton, que é uma forma, vamos dizer assim, é uma ferramenta, né, bastante poderosa para disseminar informação e gerar conhecimento, né? Eu acho que isso tem um papel social muito grande. Então, só deixar aqui o meu agradecimento e espero vê-los, né, numa outra ocasião, numa outra oportunidade, para continuarmos a conversar E sobre teremos. isso. Né? Gratidão é minha, mestre. Então, encerramos? Encerramos. Com dancinha ou sem dancinha? Não, com dancinha. Ah, já. então tá jóia. Cama, 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 Chameleon. Queridos telespectadores, gratidão imensa. Espero que tenha sido de muito valor a vocês. Até a próxima.